Discussão, pai. Cena 1. Gravando. A história do Pano Branco é uma história de domínio público. Ela já foi contada várias vezes e de diferentes maneiras. Então fica naquela famosa frase: quem conta um ponto, aumenta um ponto. E por ser uma história de domínio público, para você trazer ela para o cinema, você precisa fazer uma adaptação muito livre. Se fosse uma história patenteada por um autor, esse autor teria que ter um espírito muito democrático para permitir a gente mexer na obra. Mas como ela é de domínio público, então a gente teve a liberdade de criar um enredo, criar uma história e fazer com que ela se tornasse interessante e numa linguagem para o cinema. Quando o Leandro me telefonou, eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, fazendo um compromisso profissional, e ele me ligou no dia de manhã cedo e ele falou. Quando eu soube da história, eu me apaixonei pela história. E eu disse: olha, fico feliz em ser convidado, mas a partir de hoje eu tenho que viver o personagem. Uma das coisas mais importantes para mim, difíceis, foi que a partir daquele dia eu não podia mais fazer a barba. Eu tinha que ficar com a barba grande, não podia retocar, botar ela na régua, nada. Mas eu fiz, do respeito ao personagem. E quando eu fiquei sabendo da história e do papel que o pai tem nessa história, totalmente diferente da minha personalidade, eu passei a respeitar o personagem, não só pelo fato de eu fazer mais a barba, de ter que engordar um pouquinho para mostrar, mas pelo papel que o pai tem naquele momento no filme. Bom, eu faço o personagem da mãe, né? Tenho 4 filhos nesse enredo. Uma mãe da época mesmo, né? E como se passa num campo, então eu ajudo meu esposo no serviço do campo, mas aquela mãezona de sentar com os filhos, tomar o café, fazer as refeições, cuidar dos filhos. Então as cenas vão bem para esse lado mesmo, até a forma de lidar com os filhos, né? Nos dias de hoje, a parte mãezona, a preocupação identifica porque eu sou mãe. Da casa, take 3. A história do Pano Branco fala sobre um enredo de um jovem rapaz que vai embora de casa dentro de uma forte crise familiar. Ele briga com seus pais, com seus irmãos, e depois de um tempo, a consciência dele começa a pesar, e numa pousada ele começa a relembrar dos momentos bons que ele viveu na sua casa, e ele escreve uma carta. E diz aos pais dele que, se por um acaso ele tivesse uma oportunidade, uma chance de perdão, que amarrassem um pano branco no coqueiro que fica bem na frente do quintal dessa casa deles. Ele ia passar de trem, e se ele avistasse esse pano branco amarrado no coqueiro, então era um sinal de perdão e de amor. O Miguel é um jovem em conflito, que como qualquer um de nós pode passar por algum momento de revolta, algum momento de crise familiar, mas eu acredito muito na redenção do ser humano. E ele tem uma redenção muito bonita, e o filme conta isso de uma história muito peculiar. Ele tinha tudo. Ele tinha uma base, ele tinha uma família, ele trabalhava no sítio da família, ele estudava, por ser uma família que aparentemente religiosa. Então ele tinha tudo, ele tinha base. E de repente ele vai desejar coisas que ele não valorizou o que ele tinha. Mas depois dessa ingratidão ele reconheceu, só que daí fica as marcas, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, em alguns momentos de conflito com os pais, eu e meu irmão, a gente tinha muita vontade de fugir de casa também. Eu me lembro que uma vez, meu pai ficou uns dias fora de casa, e quando o papai chegou, a gente estava com saudade do pai. E o pai trouxe um presente para nós. E o presente que ele trouxe é que a mãe tinha dito quanto que nós infernizamos a vida dela, e ele trouxe um chicote, assim. E a gente se reuniu para fugir de casa. Eu tinha lá uns meus 12, 13 anos, o Tony tinha seus 16, 17 anos. Então esse conflito é um conflito geracional, né?
E no filme também tem muito isso, porque o filme é uma família do interior. Esse filme ele me fez refletir no lado do filho, mas eu era o pai. É muito engraçado. Eu vejo que foi um elenco assim especial. Trabalhar com mais propriamente, mais diretamente com o Kennedy, com a Silvânia, porque o bate-bola foi mais entre nós ali. Tanto o Kennedy quanto a Silvânia, eles passaram muita verdade, né? A Silvânia como aquela mãe que até mesmo nervosa, mas preocupada com o bem do filho, e o Kennedy aquele pai que tem autoridade, mas um homem firme, mas que sabe o que está fazendo. Os demais, eu só tenho a agradecer, né? Os irmãos que participaram ali e toda a equipe de produção, que é uma grande família, e foi muito especial mesmo trabalhar com todos eles. A equipe técnica, a equipe de produção, o elenco, os atores. Eu estou muito feliz e muito lisonjeado de ter participado de um trabalho com tantas pessoas tão especiais. Vai ter bebidas e outras coisas. Nem disso que eu vou fazer. E agora mesmo. Onde é que tá o chinelo pra esse vagabundo? Vamos lá. Começando pelo Leandro, né? Que um filho de Deus, um servo do Altíssimo, ator, escritor, diretor. O Leandro é dessas pessoas que eu conheço há muito tempo. Um rapaz muito de projetos. Então, assim, o Leandro é essa pessoa fantástica. O Kennedy, o que dizer do Kennedy? Também, né? Um filho de Deus, um servo do Altíssimo, um pai de família, ponto. Patrimônio público. Meninos alegres, disposto, compraram a ideia do Leandro, isso foi muito legal. O sítio que nós gravamos, a dona Zenita, nossa, um amor, uma fofa, nos recebeu lá, hospitaleira. O pessoal que gravou, a equipe de gravação, foi criado um laço naquele dia, e é o que eu digo, a gente não se vê sempre, mas quando se encontra tem aquele carinho. Então, para mim, olha, foi muito legal. A produção foi um negócio muito legal, todo mundo ajudando. Foi muito legal, virou uma família. Quando disse que depois da gravação a gente foi comer uma salada. Sempre trabalhando com teatro, eu sempre tive o desejo de fazer alguma coisa no ramo do audiovisual. Todo ator precisa passar pelo teatro. O teatro é a base de todo ator. Seja o teatro amador, teatro profissional, na igreja. Isso fundamenta um bom ator, né? Dá experiência para ele. Mas eu sempre tive o desejo pelo audiovisual. Era um desejo, um sonho meu. E foi uma experiência maravilhosa, eu espero não parar por aqui. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz. Até até o dia em que Cristo voltar.